Então, sejam bem-vindos e bem-vindas, né? Espero que esteja tudo bem com vocês. Então, hoje é a nossa terceira aula, né, de processos criativos em ciências, e o que a gente vai estar discutindo hoje é fechando, né, essa questão quanto à questão da percepção pública, né, e o imaginário na ciência, em particular a visão do cientista, né, e como o mundo vê os cientistas, né. Então, antes de estar comentando, né, sobre o que é que a gente vai estar fazendo hoje, deixa eu fazer uma revisão do que a gente discutiu ontem, para fazer essa ponte sobre o que a gente vai estar, a atividade que a gente vai estar realizando hoje, né. Bom, então, ontem a gente acabou discutindo sobre as motivações, né, de estar se procurando entender melhor essa percepção pública, né, em particular, né, essa conversa, esse diálogo que nós, cientistas, deveríamos estar fazendo tanto com políticos, né, quanto com a própria audiência, em particular essa relação com a mídia, né, que foi o que a gente acabou explorando, né, em grande parte na aula de ontem, né. Então, essa questão da percepção pública, né, eu acho que tem um ponto importante, de novo, a realçar, é que o processo como a gente imagina e faz ciência, né, ela acaba muito fechada em si mesma, né. Então, apesar de termos todo um exercício de tentar divulgar ao máximo, né, a informação que de descobertas, né, e da parte tanto experimental quanto análise de dados, teoria, né, a gente ainda tem alguma questão que é como transformar esse conhecimento, né, não só entre nós pares, mas também ser capaz de difundir esse conhecimento para a população de modo geral, né, e eu acho que, de novo, volto a realçar essa questão quanto à importância, né, da gente estar criando um diálogo com vários agentes que normalmente a gente pensa que talvez não sejam tão importantes, né, como o caso de políticos, ou mesmo da audiência, mas que, no final, todos esses agentes acabam influenciando, né, a própria desenvolvimento do ponto de vista da ciência, né, seja por recursos, seja da maneira como ela vê a ciência, né, e aprecia o esforço que é feito pela comunidade científica. Bom, então, fazendo um resumo do que foi feito ontem, né? Ontem a gente acabou fazendo uma atividade onde vocês haviam já assistido um filme ou uma animação, né? E a gente queria saber se esses filmes eles passavam no teste de Bechdel. Então, eu agradeço aí a participação. No final, a gente teve 28 filmes distintos, né? Desses 28, esses 3 apareceram várias vezes, né? O Interestelar, A Chegada e a Estrelas Além do Tempo, né? Dentro dessas, eu enumerei aqueles que foram mais frequentes, né? E o interessante é que desse montante, que foram 28 filmes no final, eu fiz um gráfico, né, de se esse filme tinha passado ou não no teste, né? E dá para se notar que 67% sim, né, isso seria algo em torno de 21 dos filmes, dos 28 que vocês trouxeram, enquanto que 9 desses filmes não passaram nesse teste. Eu vou fazer uma compilação, né, das várias sugestões que vocês trouxeram, e a gente vai estar disponibilizando aí para vocês dentro ou no Moodle, né, algum material para estar disponível para vocês, né. Um ponto interessante que eu queria chamar a atenção nessa atividade foi o caso do Interestelar, né. Então, o Interestelar ele foi um motivo de embate porque ele apareceu 5 vezes e algumas vezes o grupo entendeu que ele passava no teste, outras vezes não passava no teste. Aí, acho que dada a qualidade do filme, né, em particular para mim a trilha sonora realmente é muito peculiar e bem interessante, eu convido a vocês a reassistirem, né, o Interestelar e tirarem suas próprias conclusões, né? Então, será que ela de fato passa naquele teste de você ter mais de uma mulher, né? Elas se conversam, né? E essa conversa não tem a ver com homens, né? Então, além da motivação, seja do ponto de vista da trilha sonora, né, da própria história, né, fica um desafio, né, mas essa possibilidade de vocês pensarem por si se de fato o Interestelar passa ou não nesse teste.
Bom, mas aí tem um outro ponto interessante, que é quanto aos melhores e piores personagens, né? Então, e aí eu vou fazer uma brincadeira quanto ao Oscar. Então, o Oscar para cientistas, né? Ela vai para várias das personagens, e um ponto interessante, então vou começar por categorias, né, como no Oscar. Então, a primeira categoria, que é a categoria de animação, né? A gente teve a Princesa Jujuba e a Gogo Tomago, né, a Honey Lemon. Eu confesso que eu ainda não assisti nenhum dos dois, né? Fica um desafio até, não é um desafio, mas acho que vai ser interessante estar assistindo essas animações, né? Eu acho um outro personagem que apareceu de uma forma recorrente, né? Que tem a ver com fatos reais, na verdade, é a personagem a Katherine Johnson, né? Do filme Estrelas Além do Tempo, né? E como coadjuvantes, né? A doutora Amelia Brand, do Interstellar, e a Mary Robson, do Perdidos no Espaço, né? Bom, então, a melhor imagem para cientistas que apareceu, né, dando a estatística que foi feita entre o grupo de vocês, né, as duas cientistas que foram mais recorrentes foi a Louise Banks, da Chegada, né, e a Morphy Cooper, do Interstellar. Então, eu acho que ela traz, de fato, né, tem algumas características bastante marcantes e que podem ser pensadas, né, como uma forma de estar tirando daquele estereótipo que a gente já imagina da cientista e, portanto, fica aí o registro, né, da escolha de vocês. E aí eu vou passar para outra situação, né? E normalmente, não sei se vocês estão familiarizados com esse prêmio chamado Framboesa de Ouro, que é otorgada para aqueles piores filmes, né? E aqui eu vou fazer a mesma coisa. Então, dentro nesse processo, né, os piores filmes, o melhor das personagens, né, que de alguma forma acabam reforçando esse estereótipo da cientista, e, portanto, não inspirando tantas pessoas a estarem seguindo ou apreciando a ciência. Na categoria, né, aí como coadjuvante, você vê até pelas próprias feições, né, dessas personagens, as que mais não as que mais apareceram, mas eu diria como as coadjuvantes, né, seria a Melanie do Snowpiercer e a Rebecca Webb do The One. A Olivia, em termos de animações, né, a doutora Olivia do Homem-Aranha, né, também apareceu bastante dentro das escolhas de vocês, e, de fato, a cientista mais, assim, traz uma imagem, né, pelo menos estereótipo, né, mais forte, foi a Edna Mode, né, dos Incríveis. E tem um ponto interessante da Edna, né, que eu faço parte da comissão do curso de Ciências Moleculares, e a gente normalmente, uma das formas de você ingressar nesse curso é a partir de entrevistas, né? E a gente sempre, são entrevistas onde você propõe perguntas que não necessariamente têm respostas ou não, e a Edna, na verdade, é sempre uma inspiração para a gente procurar perguntas que a gente normalmente não sabe, né? E acho que tem o pessoal, pelo menos das ciências moleculares, ela estaria como uma boa, talvez até uma mascote assim, do curso, aparece recorrentemente. Mas um ponto que eu queria chamar a atenção é que aquelas mesmas duas personagens que foram escolhidas como as melhores, elas também apareceram como as piores, né, no sentido de ter alguns elementos dos estereótipos que, de alguma forma, acabavam, né, trazendo também essa ideia, né, alguns grupos elegeram tanto a Louise na Chegada quanto a Murphy no Interstellar como personagens que talvez não fossem tão inspiradoras assim, né? Então, isso é um resumo, né, da atividade de ontem, né? Muito obrigado pela participação de vocês. A gente vai estar hoje também dando continuidade com uma dinâmica, né, muito similar àquilo que aconteceu ontem. Bom, dando sequência, né, a gente agora vai estar fazendo a segunda parte da nossa
discussão, né, quanto à questão da percepção pública e o imaginário na ciência. E aqui a gente vai usar aquela segunda parte da atividade que nós propusemos, né, para vocês na semana passada, que é a parte quanto ao nosso público, em particular, qual que é a percepção do brasileiro, né, quanto à ciência e tecnologia, né? Como é que o brasileiro consome ciência e tecnologia, né? Quais são os meios, quais são, tem diferenças, né, em termos de gênero, né, de nível de escolaridade. Então, esse tipo de informação vai ser importante para a gente poder construir, né, e ter uma visão de quem é o nosso público, né, nosso público-alvo, né? E a maneira da gente trabalhar em termos de divulgação científica, né, é pensar de como é que seria esse público. Então, o que a gente vai fazer hoje é exatamente desenhar, né, ou melhor, fazer uma construção, né, de personas. Eu vou já explicar o que é que vem a ser as personas, bem como, né, a criação de mapas de empatia que vai nos ajudar a entender, né, esse imaginário desse nosso público-alvo, né? Então, toda vez que a gente estiver fazendo, estiver propondo, né, alguma ação, a pergunta é, bom, como é que seria a reação dessas pessoas, né, em relação a essa a proposição da atividade? Então, quanto mais alinhado e mais próximo, né, você tiver, ou seja, quanto mais empático você é em relação ao seu público, né, muito mais fácil vai ser esse diálogo, essa comunicação. Então, esse exercício que a gente vai estar fazendo hoje, em particular, né, pensando na questão da como que o brasileiro, de fato, consome, né, ciência e tecnologia, e que tem muito a ver com o que a gente estaria trabalhando aqui no curso, né? Bom, então, nesse sentido, na lista, né, a segunda parte da lista, ela consistia em você a gente vai estar trabalhando essa segunda parte, né, que é uma consulta quanto à impressão das pessoas em torno do teu círculo social, né, quanto à imagem do cientista, né? Então, eu imagino que vocês tenham deixado esse registro, né, no caderno do artista, seja como um relato, um desenho, uma gravação ou um vídeo, né? E o que a gente vai fazer agora é tentar entender, né, como é que é a perspectiva geral, né, das pessoas próximas ao teu círculo social, né, quanto a essa visão, né, do cientista, né? Mas antes disso, né, vamos tentar fazer um contraponto, que é uma interação agora com todo mundo, né, onde a gente vai fazer um exercício que é você se imaginar antes de você entrar na USP, né? E a ideia é você tentar, né? Eu vou propor essa interação a partir de uma nuvem de palavras, né? Onde a ideia é vocês tentarem trazer características que você atribuía, então está no passado, né? Pode mudar ou permanecer a sua percepção, a um cientista, né? Ou seja, usando 3 palavras, mas antes de você entrar na USP. Então, o que é que você imaginava, né? Quais são os atributos que você e características que vocês tinham quanto à ciência ao cientista, né? Eu espero que, obviamente, eu não sei se essa visão piorou, né? Ou melhorou em função dessa experiência na USP, né? Mas, de qualquer forma, né, eu vou, se vocês puderem, né, pode estar disponível, vou tentar disponibilizar, não. E a gente já vê em tempo real, né, essas propostas. Não vale cortar os pulsos depois desse exercício, não. Eu espero que... Eu acho que mais ou menos se... a gente acaba identificando já algumas palavras aqui, né? Inteligente, estudioso... Caetano, a gente não está vendo. Ah, tá. Vamos... Deixa eu tentar...
Vocês conseguem ver agora? Sim. Perfeito. Eu tinha comentado que, então, naquele momento que eu estava observando, né, sempre aparecia a questão da inteligência, a criatividade, mas também alguns outros adjetivos, como solitário, isolado, né, louco. Bom, isso aqui acaba caindo, né, dentro dessas ideias, e que acho que se vocês fizerem um contraponto, né, acaba sendo muito próximo, né, o que é a visão das pessoas em geral quanto à visão do cientista, né? Bom, uma questão que a gente que eu vou tentar trazer agora para vocês é, de um ponto de vista do público geral, né, e muitas das palavras que vocês trouxeram, ele acaba refletindo, né, essas ideias, né, essa formalização, né, de um certo estereótipo, né? E aqui eu vou trazer dois pontos interessantes, né? Um que foi esse trabalho, né, acho que foi uma tese de mestrado da Gabriela Resnick, que ela essencialmente mapeou, né, várias edições do Festival Anima Mundi, né? Não sei se vocês conhecem, mas é um festival de animação que acontece tanto no Rio quanto em São Paulo, né, onde você tem a projeção de várias animações, né, ao longo de uma semana, né. Várias dessas animações, na verdade, estão disponíveis, né, no YouTube, se vocês tiverem interesse de estar assistindo, né. E ela foi, essencialmente, mapeou, né, por uma centena de filmes, de animações, né, e a conclusão, ou melhor, o início da tese dela, ela resume, né, da seguinte forma, né, o que seria o estereótipo que aparece do cientista. Que diz assim, né, a Gabriela comenta no início da tese dela. Um laboratório, então você já tem uma indicação espacial, né, no alto da montanha está um cientista, é louco, mau e perigoso, né, está cercado por livros, fórmulas, estantes, vidrarias com líquidos fumegantes, como essa figura aqui, e ele tem, ele veste o jaleco, né, ou óculos, vive isolado, né, e obcecado por seus experimentos. Essa é a visão que você traz para as crianças, né, se você assiste uma animação, né. Então, é um estereótipo que é predominante no universo da ficção, né. Você tem vários estudos que observam, né, esse padrão, e isso acaba afetando, de fato, a representação da ciência, dos cientistas em filmes, como também a própria percepção pública, né, sobre o que é ciência, né? Professor, tem que voltar a compartilhar os slides. Sim. Eu não sei se era para estar compartilhando ou não, mas daí só te avisando. Parecia para mim que estava... Eu acho que eu tinha compartilhado, mas vamos lá. Perfeito. Está aparecendo agora. Perfeito. Agora ficou mais dramático, né? Porque vocês não tinham imagem dos cientistas, vocês fizeram imagem sobre o que eu estava falando, né? No laboratório, na montanha isolada. Então, essa é a visão, na verdade, que se tem quando a gente trata de cientistas que aparecem em animações, né? Ou seja, tem um público muito mais próximo do público infantil, né? Infanto-juvenil, e ainda, né, se perdura essa imagem, né, do cientista louco, mau, perigoso, e que está sempre isolado, né? Ou ele mora, ou ele trabalha, né, na montanha isolada ou no calabouço, né? André, você fez uma pergunta, pode ficar à vontade de abrir o microfone e perguntar. Eu tenho uma pergunta. Por favor. Essa imagem do cientista, ela foi uma imagem criada
Eu não sei se isso vai ser respondido. Vai ser respondido daqui a pouco. Tá. Ou é Guarda realmente alguns um retrato minutinhos. do que... Ou é realmente um retrato do que foi visto acho que no último século, né? Que é bastante visto a questão, acho que colocaram no chat agora, de uma pessoa com tubos de ensaio, etc. E tanto é que quando eu fiz a pergunta para alguém fora do meu ciclo da universidade, foi exatamente o que responder. Perfeito. Eu vou te responder daqui a pouquinho, tá, André? Tá bom. A ideia é a gente primeiro estar mostrando, né, como é que é essa visão e vamos tentar trazer talvez uma resposta do ponto de vista histórico de como é que foi construída essa imagem, né? Bom, então no primeiro momento, né, quanto à animação, nós vamos ver em outras mídias, né, o que acontece na TV, né? Então, teve 2 projetos interessantes que também eu vou depois colocar as referências, né, e disponibilizar para vocês, que foi um projeto onde se pediu para várias crianças e adolescentes de desenharem um cientista, né? Então, essencialmente, a imagem do cientista está associada, né, àquele um estereótipo, né, do homem branco, tipicamente feio, né, de jaleco branco, usualmente sozinho, insociável, obcecado, né, pelo trabalho. Então, essa é a imagem que as crianças, né, ainda nesse século, têm do cientista, né? E aí, no outro contexto, né, foi também isso analisado com vários programas de televisão, né? Isso aqui foi uma reação espontânea, né? Então foi colocado desenho cientista, então apareceu essas imagens. É interessante que a gente tem sempre associado a fórmulas, né, para você, mostrando que há uma conexão aí com a nossa linguagem, a linguagem matemática, né? Obviamente os tubos de ensaios, então que o cara é versátil, né? Ele faz matemática, química, faz tudo, né? Bem como, né, essa imagem, né, que não aparece ser tão amigável assim, né? Então, se você fosse procurar ajuda, se procuraria ajuda para uma pessoa com essas características. Bom, eu lembro da minha experiência no teatro do oprimido, e quando eles tinham que apontar para o opressor, era sempre essa mesma homem branco. Então, a gente associa, né, a características que, em princípio, seriam negativas pela percepção pública, né? Bom, aí o que foi feito dentro dessa pesquisa foi olhar... bom, então vamos olhar de uma forma geral, né, como é que é o retrato, né, tanto dos cientistas como das cientistas, né? E aí o que eles fizeram foi tentar atribuir algumas características, né, se feminina, masculina, ou se da própria, independente de gênero, se você está sempre sozinho na cena, ou se você tem esse lado meio nerd ou tecnológico, né? E aí, em comparação à visão do cientista masculino, né, dessa imagem, né, universal que a gente, ou melhor, desse estereótipo que foi construído, as mulheres, na verdade, na maior parte das vezes, elas são retratadas, né, trazendo questões ligadas à intuição, à questão emocional, né, apesar dos esforços científicos das cientistas, né? E tinha 2 elementos que eram muito, que acabavam aparecendo bastante, principalmente quando você tratava de programas de televisão, né? Que é a questão da atratividade e da sexualidade, né? Então, esses elementos são enfatizados, né, nesses programas, e raramente você atribui a uma figura de autoridade às cientistas, né? E, de alguma forma, ela é sempre salva para um romance, para alguém, assim, de novo, né, a construção e a perpetuação de um estereótipo, né, que, quando você tem uma cientista com caráter, personalidade de líder, né, de independência, ela é sempre trazida ou mostrada com aspectos masculinos, né? Então, isso de uma perspectiva geral quanto a programas de televisão, né? Bom, a gente já fez esse exercício, né, com filmes, né? E aí volta de novo, acho que é algo que é bastante recorrente, né? Os cientistas do século masculino, eles sempre aparecem, um estereótipo, né, do cientista louco, enquanto as cientistas do sexo feminino, né, elas sempre aparecem
como jovens mais atraentes, que têm carreiras, né, elas estão no estágio da carreira menos avançada do que os homens, e tipicamente, né, você tem um corpo de uma modelo que é magra, atlética, perfeita, né, vestida de uma forma provocante, e às vezes até distorcida, por exemplo, até com óculos, né? Você coloca um óculos, você trata esse objeto também de uma forma distorcendo, né, a visão que a gente tem da própria profissão, né? Então, você acaba trazendo para um lado mais de objeto, né, do que, de fato, né, essa discussão toda que a gente está tentando trazer aqui, né? E aí, acho que eu vou, nesse sentido, né, o que a gente vai tentar construir aqui, ou desconstruir, é exatamente essas situações, né? Como é que, de fato, a gente vai estar reformulando ou propondo, né, novas formas de como as pessoas verem o cientista. Então, isso é um pouco da nossa, também nossa função, né? Eu acho que aí, respondendo a pergunta do André, né, seria de onde vem, né, esse estereótipo, né? De onde vêm essas ideias? Eu acho que tem um ponto importante que está sempre associado à ciência, né, e ao cientista, que é a descoberta do novo, né, de você procurar novos mundos, de você procurar abrir novas fronteiras, né, de conhecimento. E, portanto, nesse sentido, o conhecimento é algo que pode ser perigoso, assim, da forma que ele pode trazer consequências positivas ou negativas, né? E aí vem um lado importante, que é essa dualidade do ponto de vista ético e moral, né, para um cientista, que é você fazer a grande descoberta. Para isso você pode vender sua alma, né? Vender alma significa, né, você trabalhar para ideologias, interesses econômicos, grandes corporações, né, ou mesmo, né, encontrar situações que pode colocar em risco toda a espécie humana e tudo mais, né? Então, nesse jogo, do ponto de vista ético e moral, né, é onde a gente sempre vai, de alguma forma, estar associando, né, ao cientista. E aí vem, talvez, possíveis respostas, né? Eu acho que um pouco das histórias que aparecem na mídia está ligada a essa questão da procura do conhecimento, do novo. Ele está muito, a gente remete, né, a histórias ou tragédias desde a Grécia Antiga, né? Então, talvez o caso mais clássico que a gente possa pensar é uma narrativa, um verdadeiro arquétipo, né, que é o Prometeu acorrentado, né, de Ésquilo, onde aqui a ideia era que o protagonista, no caso Prometeu, ele acabou roubando o fogo dos deuses e deu aos homens, né? E por isso ele foi punido, né, no momento ele foi julgado e punido, né, e foi colocado preso, né, numa rocha, né, no topo de uma montanha. Olha essa questão do topo da montanha, né? E o ponto que o sacrifício que foi feito, ou melhor, a punição que foi dada a Prometeu, é que você tinha uma águia que todos os dias comia, né, o fígado dele, né? Então, como o fígado regenera por 30 mil anos, né, essa foi a punição de Prometeu, né? Bom, então, na peça, né, é descrito o que é que Prometeu, de fato, deu aos homens, né? Os homens, então, vamos generalizar aqui, né? Deu aos humanos, né? Então, ele acabou trazendo, né, a questão da arquitetura, na época, uma coisa importante que era a carpintaria, né, meteorologia, astronomia, né, já é colocado desde a tragédia dos gregos, que foi Prometeu, né, que ensinou astronomia, os números, a escrita aos gregos, bem como a questão de pecuária, agricultura, né, a medicina. E tem um outro ponto, que é a possibilidade de você visualizar, né, ou prever, né, presságios do futuro, né, entender os sonhos a partir do exame, por exemplo, das vísceras, né, de animais sacrificados, que era um ritual que acontecia na Grécia Antiga, né? E, finalmente, a mineração vai estar muito ligada à química. Então, você vê que muitos dos nossos conceitos de ciência, de conhecimento, que foi, de alguma forma, não foi permitida nos dadas, né, como humanos, né, que Prometeu nos deu, mas ele pagou esse preço, né, que seria, né, essa punição, esse sofrimento eterno, né?
E tem uma frase que é bastante clichê, que é que todas as artes, de fato, vêm de Prometeu, né, aos homens, porque foi ele que trouxe esse conhecimento, né? Bom, essa mesma estrutura dessa narrativa aparece em várias outras culturas e várias outras histórias, né? Você pode pensar a própria maçã, né, que foi dada que Eva, né, acabou dando a Adão na narrativa bíblica, ou mesmo o mito de Pandora, né, que você abre o desconhecido e você não sabe o que é que sai de lá e não tem o controle do que é que está saindo de lá. Então, essas ideias, né, de novo, que associa a ciência ao novo conhecimento, a você controlar a natureza, a obter conhecimento, é da onde, né, você pode fazer uma interpretação que poderia vir dessas histórias. Então, é a narrativa que acaba ficando, né? No caso, para a gente entender, bom, então isso foi mais desde os gregos, né? Isso foi há mais de 2000 anos atrás, né? Só que, recentemente, né, se a gente pensar nos últimos 2 séculos, né, tem uma outra história que a gente associa bastante também, né, a essa ideia do cientista maluco, né, do louco, obcecado, que é a ideia do Frankenstein, da Mary Shelley, né? Então, um ponto interessante dessa história, ela que carrega, né, não está nessa figura, mas o título, na verdade, desse conto, desse livro, é Frankenstein ou o Prometeu moderno, né? Então, é uma releitura dessa tragédia grega, né? Então, se você olhar, os elementos da narrativa são muito próximos, né? Então, e aqui a ideia é você tentar controlar a vida, né? É isso que o Dr. Frankenstein traz, né? E acho que um ponto importante na história, não sei se vocês já leram, né? Não vou dar spoiler, mas a ideia é que o monstro, a culpa de tudo, não está no monstro, né? Na história, se você ler de uma forma interessante. A culpa, ela na verdade está no Dr. Frankenstein, está no cientista. Foi ele que abriu essa caixa de Pandora, né? Foi ele que criou esse monstro. E lembrando que o contexto social, né, e econômico da qual esse conto foi escrito, era o início da Revolução Industrial, né? Então, portanto, a gente passava de um processo, de um certo uma dinâmica que era diferente, né? Então, um apelo muito mais tecnológico, né, de você tentar todas as soluções, em princípio, né, a ciência poderia ser a resposta, né? E foi um questionamento que acabou, né, trazendo, foi embalado aí pelo o romance gótico, né, e que foi daí que surgiu a ficção científica, né, e as histórias de terror, né? Eu confesso que eu odeio Frankenstein, fantasmas e o Drácula, né? Mas, bom, mesmo nessas histórias, você tem alguns filmes recentes que essa ideia, né, ela acaba trazendo para jogar um pouco do nosso lado, dos físicos. Tem um filme muito interessante chamado O Início do Fim, né? Não sei se vocês já assistiram. É um filme, foi bem antes de vocês nascerem, na verdade. Acho que de 89, 90, onde a ideia desse filme, ele retratava o projeto Manhattan, né, de como foi todo o processo, e aí tem uma cena muito interessante que é os físicos decidindo, conjunto com os militares, decidindo qual cidade no Japão eles vão jogar a primeira bomba atômica, né? E aí essa cena é muito interessante porque tem um lado pessoal, eles retratam o Enrico Fermi, né, que inclusive é que ele fala, olha, os militares queriam que fosse em Kyoto, né, porque Kyoto é uma cidade de templos, né, então baixava a moral dos japoneses, e como sendo uma cidade de templos, ela era essencialmente madeira e papel, ou seja, numa explosão você dizimava, né, você destruía a cidade completamente de uma forma bastante rápida, né? E o Fermi falou, olha, eu já visitei Kyoto e seria uma perda enorme para a humanidade, né, se a gente jogasse lá, né? Quais são as outras opções, né? Então, você vê esse lado, né? Ao mesmo tempo, eles queriam que acontecesse para mostrar que você tinha esse poder, né? Então, tem uma relação ética, né, aí entre decisões morais e éticas que acabam atribuindo muito poder ao conhecimento, né? Bom, eu não vou dar spoiler, mas se você assiste a série Dark, né, você vai identificar vários desses elementos, né? E até depois eu convido vocês aí para um café para a gente discutir mais sobre o Dark, né?
E aí, nesse sentido, aparece, isso é bastante recorrente, né? Essa ideia entre você estar olhando, né, eu quero mais conhecimento, né? Será que você se venderia para ter mais conhecimento? Mas esse se vender vai muito do lado da moral, né? Que é algo que é tratado no Fausto, do Goethe, no Médico e o Monstro, né? E tem um desenho que eu adorava de assistir, o pessoal, pelo menos, que seria o equivalente ao Sofisma, né, no Unicamp, eles paravam as aulas para assistir o desenho do Pique Cérebro, que é essa ideia do cientista, né, que quer dominar o mundo, né? De alguma forma, você tem essa obsessão em poder, esse conhecimento que traz poder, né? A pergunta é, será que a gente está preparado para tal poder, né? E esse poder acaba conversando, né, permeando todas essas frentes, né? Então, só para não deixar também do lado a questão das cientistas, né? E muitas das cientistas têm um arquétipo muito comum, que é da bruxa. Que é a bruxa nada mais é do que você controlar a natureza, né? No sentido de você ter o conhecimento como usar poções, fazer uma química para melhorar, né? E ter essa previsão do futuro que o Prometeu deu aos humanos, né? E aí esse estereótipo aparece, né? Ao longo de todas as histórias você pode escolher sua bruxa favorita, né? Muitas das ideias também das cientistas acabam caindo nesse ponto. Então, a nossa perspectiva aqui, né, é tentar mudar essa ideia, né, de como é que o nosso desafio, de fato, é tentar alterar essa ideia do cientista maluco que usa o jaleco, né, óculos feio e obsessivo com o seu trabalho, né, não que isso seja de todo mal, né, mas trabalhar esse imaginário, né, de forma que a gente pudesse ter, de fato, apoio aos políticos, né, ao setor produtivo, e mudar um pouco dessas perspectivas para as novas gerações, né? Então, o que a gente vai estar fazendo agora, né? Eu vou estar mostrando para vocês, né, como é que é um pouco a percepção do brasileiro à ciência e tecnologia, né? Então, dado esse imaginário que ele permeia a cultura ocidental, vamos fazer um olhar local, né? O que é que acontece aqui no Brasil, né? Eu vou esse site, depois eu vou deixar disponibilizado para vocês, que a gente vai trabalhar bastante na aula hoje, né? E ele, essencialmente, foi feito um mapeamento, isso é uma iniciativa do Ministério de Ciência e Tecnologia, Inovações e Comunicações, e do CGEE, né, que é o Centro de Gestão e Estudos Estratégicos, que ele, essencialmente, mapearam a percepção da ciência e tecnologia desde 2010, eles fizeram de novo em 2015 e, finalmente, em 2019. Então, a gente tem acesso a esses vários dados, né, sobre a percepção do Brasil, e aí ele foge do eixo Rio-São Paulo, né, ele abrange todos os estados do país, dentro de termos de renda, né, da localização geográfica, da escolaridade, né, da idade e assim por diante. Então, ele traz um retrato, né, da perspectiva do público brasileiro quanto à ciência e tecnologia. Aí eu vou só chamar a atenção de um ponto, depois eu vou deixar vocês se divertirem com essas informações, né, que é bastante, às vezes pode ser um pouco perturbadora, na verdade, né? Então, então a pergunta é, como é que é visto, né, o cientista pelos brasileiros? Essa foi uma pergunta específica, né? Nesse site tem informações adicionais quanto a isso. E aí você vê as respostas mais frequentes, né? Então, uma parte acabou não sabendo responder, né? Mas é uma porcentagem pequena. E aqui o que você tem em azul é a pesquisa em 2010, o que seria em vermelho 2015 e em verde 2019, né? Então, tem algumas características que eu acho até soa positivo, né? Que são pessoas comuns com um treinamento especial, né? Bom, razoável, né? Essa percepção vem aumentando com o tempo, né? Então, em uma geração, ou seja, em 10 anos, né, a gente tem uma melhora dessa percepção, né? Bom, o que aparece mais, né? Uma outra visão, e que essa também cresce no tempo,
E cientistas são pessoas que servem a interesses econômicos e produzem conhecimento, né, em áreas nem sempre desejáveis. Bom, então, quem deseja o que a gente faz? É a nossa sociedade, a sociedade, certo? Então, aqui já está um indicativo que, de uma forma espontânea, né, talvez o que a gente faça não esteja alinhado com as necessidades, né, e aí tem discussões mil que podem aparecer, né, quanto ao purismo na ciência. Então, estamos falando de trazer conhecimento para disseminar conhecimento, né? Bom, e aí tem um outro ponto também chama atenção, mas que diminui no tempo, né? Que são pessoas excêntricas com fala complicada, e tem tudo a ver com a gente aqui, né? Então, qual linguagem que você vai usar? É a linguagem matemática? Para você explicar a uma criança de 6 anos a tua pesquisa? Talvez não seja a estratégia mais interessante, né? Mas tem uma perspectiva bastante ampla, que são pessoas inteligentes e que fazem coisas úteis à humanidade, mas que isso vem diminuindo no tempo, né? Então, tem que pensar, né, o que é que está acontecendo, né? Outras coisas que eu vou... acho que essa aqui para mim, talvez seja a mais divertida, não sei se vocês se identificam com essa situação, né? Que são pessoas que trabalham muito sem ter que ficar ricas, né? Então, aí você escolhe, será que eu fiz a escolha certa, né? Eu lembro de uma camisa na minha graduação da física, tinha uma parte que eu não vou falar para não ser cancelada aqui no curso, mas a outra parte é física, estamos nisso pelo dinheiro, né? Bom, então, essa é um pouco da visão, né, que as pessoas têm, ainda está diminuindo no tempo, mas tudo bem. E acho que um outro ponto que eu queria chamar a atenção é essa observação que foi pessoas que se interessam por temas distantes da realidade das pessoas, né? Então, aí, de fato, já escancara a questão dessa comunicação. Então, quer dizer, o que a gente está fazendo, de alguma forma, não está alinhado com os interesses e com as necessidades da comunidade de uma forma geral. Então, a gente não é capaz de vender nosso peixe, né, literalmente, né? Então, e aí, acho que isso explica muito das iniciativas assim, que está acontecendo, do descaso, né, que tem em relação à ciência e tecnologia no país, porque a nossa população não entende, ou melhor, não é que não entenda, ela não está enxergando, né, ou a gente não está tendo essa capacidade de estar trazendo essa informação, né, mais próxima quanto à importância da ciência e tecnologia, apesar do brasileiro consumir bastante ciência e tecnologia, como vocês vão poder ver nessa estratégia, tá? Então, o nosso desafio hoje, né,